Teologia Evolutiva de Gilvan. Bom, vamos falar aqui muito rápido, não vou entrar muito em detalhe, mas sobre a questão de matéria, física. Bom, são grandezas. No caso da, quando fala em matéria, tudo, e a gente vê, eu vi hoje, por acaso, eu vejo sempre, mas eu vi em reportagens, e o cara dizendo que, inclusive em comerciais, que hoje está trabalhando num tipo de agricultura sintrópica, agricultura em consórcio, não sei o que mais, agricultura usando biocontroladores, bioreguladores, e que não usa química, produtos químicos. Gente, o que é produto que não é químico? Só um ponto, uma parte de uma teoria, de parte de uma peça teatral, só a peça, só o escrito mesmo, mas para escrever precisa de papel que é químico, é produto. Então, cuidado para não ter essa besteira. Isso não é novo. Isso continua acontecendo. Olha, a questão do estudo de química, de uma maneira mais aprofundada, ou melhor, ciências da natureza, que é um quadro, na verdade, é uma área, tratada como uma área, no passado distante, não existia a biologia, não existia a física nem a química. Mas já que existe, precisamos saber. A física é mais tarde um pouquinho, vai lá do século XVII, mais ou menos, século XVI, lá desde Galileu Galilei, e aí se aprofunda mais ainda, principalmente com Isaac Newton, e vem se aprofundando, o Einstein ainda muda, ainda melhora. A física trabalha o quê? Energia e suas transformações, envolve a parte mecânica, certa coisa. Quando a gente trata de uma coisa mais simples, a matéria é aquilo que tem volume, ocupa espaço, ou tem espaço e ocupa espaço e tem um volume. Qualquer coisa é matéria, não adianta. Isso é químico. A química, ela é nova. Claro que se a gente for pensar na alquimia, é muito antiga e muita gente ainda faz confusão. E dentro disso a gente tem lá, eu vou pegar aqui só, na verdade, duas leis. Essas leis são, o Lavoisier, ele fez uma afirmação no século XVIII, meados do século XVIII, lá em 1850 e alguma coisa, que a afirmação dele tem alguns textos, mas dizia o seguinte: nada é criado, nada é perdido, tudo é transformado. Seria mais ou menos, na natureza, a matéria não pode ser criada, nem destruída e ser transformada. Apesar de que isso não está tão atual, isso é mais antigo, mas é uma lei. E Lavoisier, ele testou isso fazendo a reação com gases. Que gases? Gás hidrogênio, que é a combustão, e gás oxigênio. E o que ele obteve? Ele obteve água. Por exemplo, se ele reagisse uma quantidade, vamos pensar, 4 gramas de gás hidrogênio com 32 gramas, que eu acho que é mais ou menos isso que ele fez, tem na maioria dos livros, você pode buscar isso de maneira bem tranquila. Se ele reagisse esses 4 gramas de gás hidrogênio com os 32 gramas de gás oxigênio, ele ia obter de água o total de 36 gramas. Isso é uma lei. Isso é um princípio químico, isso é uma lei. Se for reação com outros materiais, também vai dar a quantidade chamada reagente, vai transformar, vai ver outros produtos. Quando na física, se você tiver o gás, vamos pensar em qualquer um desses gás que eu citei, e você, por questão de pressão, às vezes temperatura, você muda seu estado, tá? Gás você pode transformar ele num líquido ou num sólido. Por mudanças, questão de, vamos pensar, adicionar ou retirar calor, energia térmica. Nesse caso, a matéria continua sendo lá o gás hidrogênio, que não houve reação, continua sendo o gás oxigênio. Se tiver com água, também faz. Então, isso é uma transformação física. A transformação física muda o estado da matéria, mas não muda a sua composição como matéria. Como falei, o gás hidrogênio H2, o gás oxigênio O2. E a transformação química sempre vai mudar. Foi transformação química, vai transformar a matéria, vai mudar a matéria. Que é o caso que eu citei aí. É o caso, por exemplo, da combustão do etanol, que é usado nos veículos. Você tem lá o você tem o líquido, que é o etanol, C2H6O, que é um álcool, e reage com O2, que é o oxigênio, e você vai obter CO2, que é o dióxido de carbono, vai obter mais água H2O. Agora, você tem que saber uma coisa, balanceamento. E nesse caso, aí veio o cara também, que era francês, logo depois de Lavoisier, que foi o Joseph Louis Proust. O Proust, ele criou uma lei chamada Lei da Proporcionalidade das Massas. O que ele disse?
Se pegasse agora, como foi, Lavoisier tinha pego, mas se ele pegasse para trabalhar, entendeu, isso com os mesmos materiais que eu falei, citei para Lavoisier, o caso do gás hidrogênio e do gás oxigênio. Se ele pegasse agora, ao invés de, vamos pensar, de 4 gramas, mas pegasse 8 gramas de gás hidrogênio, em vez de pegar agora 32 gramas de gás oxigênio, pegasse 64, ao final ele ia obter de água 72 gramas. Ou seja, se ele também dividisse isso, reduzisse isso, mas tem que, para poder reagir, ele tinha que manter sempre a proporcionalidade. Isso é a lei da proporção das massas. Tem várias denominações. Então, entendendo, e isso é tão claro, isso é tão importante você entender isso, por quê? E quando, antes de Lavoisier, como é que ele pensava? Que numa combustão, numa queima, a matéria estava acabando. E se isso acontecesse, não ia, daqui a pouco ia faltar, o planeta ia deixar de existir. Por quê? A matéria era transformada em outras matérias, mas a matéria continua aí. Tá? Então, a matéria, a conservação da matéria, ela existe, ela é a transformação. E antes de Lavoisier, ninguém acreditava nisso. Quando havia uma combustão lá, está tudo virando fumaça, a fumaça vai para o espaço, deixa de existir, não é mais nada. Essa fumaça ela vai ocupar espaço, essa fumaça vai continuar reagindo e vai formar outras coisas, e vai formando outras coisas, e vai continuar sendo matéria, não a mesma matéria antes da combustão. Fique bem claro isso para vocês, porque tem muita gente que faz uma confusão medonha, erra tudo, bagunça tudo, não sabe disso. E por conta disso também tem a questão lá, que aí é o balanceamento de equações químicas, formado como equação, que é o que eu falei lá inicialmente lá do Lavoisier, também apliquei ao Proust, gera uma equação, é uma equação química, e essa equação tem um balanceamento. Vamos imaginar que você tem, vamos pensar, 2 H2, hidrogênio, 2 H2, e você tem apenas O2. E no final você só obteve H2O. Então está faltando hidrogênio do outro lado, está faltando oxigênio, que você só tem a molécula de água H2O. Deixa aqui, eu vou tentar aqui deixar aqui um escritinho aqui para vocês. Eu pego aqui de um livro qualquer, faço aqui um print e mostro para vocês. Você tem que balancear isso. Por quê? Porque a quantidade de elementos químicos que tem de um lado tem que estar do outro. Ou seja, a quantidade de reagentes, os elementos que formam esse reagente, tem que formar no produto ou nos produtos, tem que estar a mesma quantidade. Isso usa assim um coeficiente, que é algo muito comum em matemática. Para a gente dar uma dica dessa como funciona, vamos imaginar que eu tenho 2xy e do outro lado eu tenho x mais 2y. Está sumindo um x aí, então como é que eu vou chegar a ter a quantidade de x que eu tenho de um lado e do outro? Eu vou ter que colocar na frente do x o 2. Vai ficar 2x mais 2y. Entendido? Então, cuidado para não veredar pelos meios que eu não sei de onde vocês têm buscado. Tem gente aí fazendo coisas totalmente fora da realidade. Por quê? Porque na natureza a matéria nem é destruída, nem é criada, ela é transformada. Tá? No usina nuclear tem uma questãozinha lá, mas não vou entrar aqui nessa discussão, porque não é importante lá na chamada usina nuclear para gerar energia nuclear. Não vou entrar nisso aqui não, porque tem outras coisas importantes. Fecho por aqui, agradecendo a você que assistiu, para você entender. Cuidado com as afirmações, cuidado com os viés, cuidado com os desvios, porque você tem que entender a ciência como ela é, tá? Não como você quer. Não é assim que funciona.